as mensagens obtidas do celular do procurador Deltan. O senhor mencionou aqui que nós devemos respeitar as regras do jogo. Eu gostaria de tratar um episódio que ficou conhecido como Vaza Jato. Em diversas oportunidades, o senhor não comentou o teor dos diálogos, dizendo que não poderia confirmar a autenticidade, já que havia apagado as mensagens do seu telefone celular. Em 10 de novembro de 2016, o senhor decretou a prisão preventiva de um réu da Lava Jato sob o argumento de que ele havia apagado mensagens do seu celular. Nós sabemos que o hackeamento de um aparelho celular é crime. As mensagens obtidas do celular do procurador Deltan constituem prova ilícita. Aquilo que a doutrina e jurisprudência do nosso país entendem como prova ilícita, portanto, jamais podem ser usadas para investigar e acusar alguém. Por outro lado, no pacote que ficou conhecido como 10 medidas anticorrupção, idealizados por Deltan Dallagnol pela Força Tarefa de Curitiba, apoiados publicamente pelo senhor, havia uma medida de número 7 que flexibilizava essa vedação legal, permitindo, inclusive, que a prova ilícita pudesse ser usada para acusar e para investigar alguém. Pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: hoje o senhor, como pré-candidato a algum cargo público, o senhor mantém esses dois entendimentos? Quais sejam? O senhor entende hoje que a prova ilícita, ela pode, inclusive, ser usada para investigar e para processar alguém, e que quem apaga a mensagem de celular pode estar sujeito a uma prisão preventiva? Augusto, aí a gente está entrando num campo de discussão mais jurídica, que não é exatamente o foco aqui. O que eu posso te dizer é o seguinte: nada nessas mensagens que foram divulgadas revela que houve algum inocente incriminado indevidamente na Operação Lava Jato. Nenhuma dessas mensagens revela que alguém teve prova ocultada da sua inocência. Nenhuma dessas mensagens revelam qualquer espécie de conluio ilícito entre juiz, procurador ou advogados. E você que conhece a tradição jurídica brasileira, você sabe que juízes, procuradores e advogados conversam. Conversam nos gabinetes, conversam no judiciário, conversam de diferentes formas. Do outro lado, o que me espanta muito é que a gente tem um mega escândalo de corrupção. Vamos colocar aqui dados específicos. A Petrobras, há 2 meses atrás, divulgou que ela conseguiu recuperar, por conta da Operação Lava Jato, 6 bilhões de reais de corrupção. Ou seja, o Brasil conseguiu produzir, no mínimo, um escândalo de corrupção de 6 bilhões de reais, embora as estimativas sejam muito maiores. Quando a gente vai analisar o prejuízo que isso foi gerado para o Brasil, isso é muito maior. É só ver lá o quanto se gastou em superfaturamento de refinarias, em obras aquilo que se chama catedrais de deserto, e as pessoas daí vêm, com todo respeito, se indignar ou se resignar em relação a mensagens, sem que essas mensagens tenham qualquer conteúdo ilegal ou conteúdo ilícito. Então, desculpa aqui, você está misturando as coisas, porque nessas mensagens não existe qualquer prova, qualquer evidência de prática de fraude ou crime entre o procurador e minha pessoa ou qualquer outra coisa. O que existe aqui, vamos dizer a verdade, uma construção de uma narrativa fantasiosa para colocar criminosos em liberdade, criminosos que cometeram crimes lá no passado. Ou a gente constrói um país baseado em integridade, honestidade e combate à corrupção, para buscar crescimento duradouro, crescimento sustentável, crescimento inclusivo, e baseado numa ideia que é fundamental na democracia, que ninguém pode estar acima da lei,
ou a gente não vai a lugar nenhum. Então, assim, sinceramente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O projeto lá que foi feito pelo Deltan é um projeto do Deltan, e era baseado aqui até umas ideias que tem na jurisprudência da Suprema Corte norte-americana, que é boa-fé na colheita da prova ilícita, mas é um projeto que está no passado. Ninguém está querendo ressuscitar esse projeto, restabelecer esse projeto. Agora, questionar a integridade dos procuradores e a minha integridade na Operação Lava Jato, com todo respeito, eu não concordo. E você está errado em colocar esse assunto. Errado em colocar o assunto, porque, ministro, tem uma conversa específica que o senhor já comentou e o senhor chamou de descuido numa entrevista para a Veja. Aqui não é uma conversa, com todo respeito, cotidiana entre advogados, juízes e partes. No momento que o senhor indica uma testemunha para o Deltan, o senhor chamou isso de descuido. Eu queria tratar especificamente de um ponto dessa conversa. Quando o Deltan, diante da recusa dessa testemunha que o senhor teria indicado para o Deltan, teria se recusado a prestar um depoimento. Deltan diz, então, que faria uma intimação oficial com base numa notícia apócrifa. E o senhor, então, respondeu, melhor formalizar, então. Para que não fique muito jurídico, eu vou explicar. O senhor indicou uma testemunha para o Deltan, Deltan vai atrás dessa testemunha, essa testemunha se recusa a prestar um depoimento. Deltan, então, diz, eu vou forjar uma denúncia anônima, porque, na verdade, a fonte era o senhor, e aí, então, essa testemunha vai prestar um depoimento. O senhor responde, melhor formalizar, então. Isso aqui, ministro, o senhor, aqui bastante experiente, vários anos como juiz criminal, eu como advogado criminal, é uma falsidade ideológica. O senhor não só não repreendeu o procurador, como concordou, o que faz com imenso respeito o senhor, quase que um coautor do crime de falsidade ideológica. O senhor acha essa conversa normal? Augusto, o senhor já comentou essa conversa, para começo de conversa, essa troca de mensagens, nem sei se aconteceu. Não, mas o senhor já disse que aconteceu. Essa formalização? O senhor disse que aconteceu. Há essa formalização? O senhor respondeu numa entrevista para a Veja que foi um descuido do senhor, essa conversa. O senhor já respondeu. Estou só usando palavras do senhor. Não foi exatamente nesses termos, não. Me desculpe. Mas me diga aqui, houve alguma formalização de denúncia anônima relacionada a essa testemunha? Me diga se houve. Me diga se houve alguma coisa. Quem tem que dizer é o senhor, eu não estou sendo sabatinado. Não teve nada, não teve nada. Então, é uma fantasia que você está construindo. Ninguém teve prova, está sendo sabatinado, ninguém foi incriminado com base em prova fraudada na Lava Jato. Isso foi discutido torrencialmente. Não existe um caso, se alguém puder me dizer aqui, um inocente que foi condenado na Lava Jato, indevidamente com base em prova fraudada ou prova que foi ocultada. Ninguém.